Oi, tudo bem? Eu sou a professora Márcia e hoje nós vamos falar sobre como escrever um projeto de pesquisa. Eu costumo dizer para os meus alunos que se você quer aprender a escrever um texto de pesquisa, você precisa antes aprender a ler um texto de pesquisa. Isso vale para qualquer tipo de gênero textual, é claro, mas se você provavelmente na graduação não teve um contato próximo com a pesquisa, não participou de grupos de pesquisa, não leu textos de pesquisa, talvez a sua dificuldade seja maior, é claro. Minha pergunta para você é: quantos textos de pesquisa você já leu? Muitos de vocês poderão dizer assim, professora, projeto de pesquisa é uma coisa, artigo científico é outra, tese, dissertação é outra ainda, né? São gêneros acadêmicos, científicos muito próximos, mas cada um com a sua particularidade e a sua finalidade, sobretudo. Mas você vai dizer para mim, professora, projeto de pesquisa não é publicado. Eu consigo, se eu quiser, ler um artigo científico, é só jogar lá na rede que eu vou conseguir baixar um artigo científico, uma tese, uma dissertação, mas se o projeto de pesquisa? Projeto de pesquisa é um texto envergonhado. Envergonhado porque você não vai encontrar ele publicado. Ninguém publica projeto de pesquisa. Não é a finalidade. Projeto de pesquisa é um norteador, um mapa daquilo que você vai fazer efetivamente na sua pesquisa. Também não é um texto engessado, ele vai se modificando à medida que a pesquisa vai caminhando, vai andando. Mas eu quero te ajudar. Se não tem projeto de pesquisa publicado, como é que eu vou aprender a escrever o meu, a minha proposta? Você vai, eu vou te sugerir o seguinte, fazer o seguinte exercício. Primeira coisa que você vai fazer é baixar 3 teses, 3 dissertações, lembra o número cabalístico? 3 de cada? E você vai ler o seguinte, porque eu vou te mostrar onde está um esboço que seja do projeto de pesquisa, a semente do projeto de pesquisa na tese e na dissertação. Primeira coisa que você faz então é, bem, eu já sei para qual universidade eu vou me candidatar, qual programa, qual a linha de pesquisa. Então eu vou buscar ler, baixar para ler textos, dissertação e tese desta linha de pesquisa, destes possíveis orientadores, né? Os orientadores que trabalharam com seus orientandos, hoje mestres e doutores, estes textos de pesquisa. Primeiro faça isso. Em seguida, agora em mãos com os textos, as teses e as dissertações, você vai ler a introdução de cada um desses textos. Introdução, em média, a depender do volume total da dissertação ou da tese, ela em média vai ter aí de 8 a 12, 15 páginas, não passa muito disso. E na introdução de uma dissertação e de uma tese, o ideal é apresentarmos o tema da nossa pesquisa, que foi ali trabalhado, apresentarmos a contextualização daquele tema e daquela problemática. Em seguida, você apresenta problemática ou na forma de pergunta de pesquisa ou na forma de problema de pesquisa. A diferença é que a pergunta a gente sempre vai encontrar com um ponto de exclamação, de interrogação, desculpa. E a problemática ou problema de pesquisa na forma afirmativa. Seria um pouco a ideia da pergunta de modo indireto. Na introdução, você tem que apresentar quais foram os objetivos da pesquisa. Você tem que apresentar, quando for o caso, a hipótese. Normalmente, na tese, você tem que apresentar a justificativa da pesquisa, logo na introdução, e
o desenho da metodologia, a metodologia ou procedimento metodológico adotado naquela pesquisa. Todas essas informações, elas devem constar, se for um bom texto, na introdução. Toda a introdução de uma dissertação e de uma tese tem que apresentar aquilo que a gente chama de desenho da pesquisa. Se você pensar, e você já sabe quais são os itens que tem que constar num projeto de pesquisa, você tem que, no projeto de pesquisa, apresentar tema, você tem que apresentar pergunta ou problemática, objetivos da pesquisa, quando for o caso, hipótese, nem sempre ela será necessária. Eu não estou falando hipótese de trabalho, mas hipótese de pesquisa. A hipótese de pesquisa, ela é exigida na tese, não necessariamente na dissertação, tá bom? E você tem que apresentar também a justificativa, contextualização, revisão teórica, quais são as teorias, os autores, os conceitos-chave para você trabalhar a sua pesquisa, no caso da dissertação e da tese, que você adotou para trabalhar. No seu projeto, na proposta do seu projeto de pesquisa, você também vai ter que apresentar esses elementos, além do cronograma, além do referencial teórico ou das fontes consultadas, que já na introdução desses textos você não vai encontrar. O cronograma, ele não entra, obviamente, no texto final da pesquisa, mas ele entra lá no projeto de pesquisa. Então, eu quero te sugerir que você faça o seguinte: localize na introdução desses textos o tema da pesquisa, o recorte, ou seja, a perspectiva, o ponto de vista que será adotado para estudar o objeto escolhido para aquela pesquisa. Então, localize qual é esse objeto também. Localize se há informação de recortes de tempo e espaço, por exemplo. Isso é importante, a depender do objeto de pesquisa, isso será um fator importante. Localize a contextualização daquele tema. Por que aquele tema surgiu, de onde ele surgiu. Isso tudo é feito logo no início da introdução. Em seguida, localize a problemática ou a pergunta de pesquisa. Em geral, é muito comum apresentarmos a problemática e contextualizá-la. E lá, mais ou menos, quase para o fim da introdução, apresentar a pergunta de pesquisa na forma interrogativa. Esse é o mais comum de se fazer. Em algum momento na introdução, eu quero que você localize, às vezes isso vem entremeado no texto e às vezes vem pontuado em subtópicos. O objetivo geral da pesquisa e os objetivos específicos. O objetivo geral e os objetivos específicos, eles vêm eles são apresentados por meio de verbos no infinitivo, para ficar mais fácil de você localizá-los. Em geral, a gente utiliza a expressão o objetivo desta pesquisa, o objetivo geral desta pesquisa foi, né? Isso nos textos de mestrado e doutorado, né? E mesmo no artigo científico. E os objetivos específicos foram tais. Em geral, 3 a 4, 5 objetivos, não passa muito disso, porque 2 anos ou 4 anos de pesquisa não dá conta de fazer muito mais do que isso mesmo. Se for o caso, localize também a hipótese de pesquisa. A hipótese de pesquisa tem uma particularidade, uma forma muito própria de ser escrita. Esse assunto para um outro vídeo para a gente conversar aqui, mas ela normalmente é apresentada a hipótese, parte-se da seguinte hipótese, ou a hipótese dessa pesquisa ou as hipóteses, pode ser mais de uma, mas normalmente a hipótese de pesquisa responde à pergunta de pesquisa. A hipótese de pesquisa é uma resposta afirmativa à
pergunta ou a problemática lançada. Mire ainda o seguinte a respeito do problema ou da problemática de pesquisa. Procure verificar as indicações que o pesquisador fez sobre talvez os principais resultados de pesquisas anteriores sobre o problema investigado. Porque no projeto de pesquisa seria interessante você já apresentar uma certa qualidade de leitura. Você já leu alguns textos de pesquisa, sejam teóricos ou mesmo pesquisas, que vão indicando aquela perspectiva que você adotou como ainda não muito bem trabalhada. Ninguém vai propor uma pesquisa que ainda não tenha sido pensada. Professora, a pesquisa não tem que ser inédita? É preciso entender o que é inédito na pesquisa. A gente acha que a gente é a primeira pessoa a pensar aquele assunto que ninguém nunca pensou e que nunca pensou daquela perspectiva. Não é verdade, não é assim que acontece a pesquisa. A pesquisa ela é um contínuo. Ela anda a partir de pontas de linhas que foram deixadas lá sem uma solução ou sem uma luz, ou sem um tratamento adequado, ou ainda sem um tratamento a partir de uma outra perspectiva, ou de uma outra teoria, ou de um outro conceito teórico ainda. Então, procure investigar como aquele pesquisador apresentou na sua introdução esta informação. O que já foi feito, o que já foi investigado, e quais perspectivas já foram adotadas? Onde é que está o ineditismo na sua proposta? Né? Que ponto que você pegou do fio e vai puxar para fazer a sua pesquisa? Ou pelo menos a proposta. Mira no seguinte, não quero que você esqueça. Quando você lê a introdução, você lê um projeto, uma proposta de um projeto já acabado. É claro que a introdução da tese, da dissertação vai estar muito bonita, vai estar redonda. O projeto de pesquisa, aquele que pretende iniciar a pesquisa, nossa, ainda está longe de ser o resultado. É claro, é óbvio, mas com certeza você vai entender que linguagem, que talvez organização melhor de ideias, como é que você vai concatenar isso no decorrer do projeto de pesquisa. Você tem que pensar o lugar de onde você vai sair, mas é claro que até chegar ao final da pesquisa, muita coisa vai mudar, com certeza. Vamos para o próximo item que você vai investigar ali na introdução. A justificativa de pesquisa na introdução da tese da dissertação, ela tem um corpo mais forte, mais, eu diria, consistente do que o projeto necessariamente vai apresentar. É óbvio. Depois que você fez toda a pesquisa, que você levou aí seus 2 ou 4 anos fazendo a investigação, é muito provável que você tenha uma melhor compreensão da importância daquela pesquisa. Para quem está começando, para o projeto, isso ainda não tem uma consistência muito bem clara. Mas ali você vai encontrar, por exemplo, a minha sugestão é essa, que você faça esse exercício, uma justificativa que contempla alguns aspectos. Por exemplo, aspecto teórico, por que eu estou adotando esta teoria ou esta linha teórica e não outra? E isso lá na introdução a gente encontra, e isso é um caminho interessante para você justificar o seu projeto, o seu estudo. Aspecto social, político, por exemplo, e de ordem pessoal, sobretudo. Sim, o autor pesquisador justifica a sua escolha de modo pessoal. Mas veja, esse pessoal está relacionado com a sua prática, por exemplo, porque a pesquisa pode estar relacionada com o seu trabalho, com aquilo que você, enquanto pesquisador, pretende
fazer, que contribuição enquanto pesquisador você traz. Essa ordem pessoal está muito mais relacionada com a sua própria prática e a sua experiência profissional, sobretudo. Então, tente encontrar esses aspectos ali na justificativa para te ajudar a ter uma ideia de como partir para a sua justificativa no projeto de pesquisa, ok? Passado este item, eu quero que você investigue o seguinte: toda introdução de uma dissertação e de uma tese deve apresentar na introdução a escolha que foi feita para dar suporte àquela pesquisa. A gente vai chamar de fundamentação teórica. Então, o projeto de pesquisa tem que apresentar a fundamentação teórica inicial, pelo menos, que será adotada para dar suporte àquela pesquisa, para fundamentar, portanto, fundamentação àquela pesquisa. E ao ler o texto, você vai tentar identificar qual é a literatura de base que foi adotada, os pressupostos teóricos que fundamentam ou fundamentaram, né, aquela investigação, aquela pesquisa. Também envolve na fundamentação teórica e revisão da literatura, às vezes você vai encontrar com um nome ou com outro, envolve ali também a análise de trabalhos precedentes e delineamento do arcabouço conceitual. Que conceitos foram utilizados para fundamentar aquela pesquisa? O conceito, a gente costuma dizer assim, é a lupa. Que lupa, né, você utilizou para fazer aquela leitura? Então, o que está ali na introdução sendo dito sobre esses conceitos? Os arcabouços, digamos assim, né, utilizados para fazer aquela pesquisa. Que conceitos você pretende adotar no seu projeto de pesquisa? Pense, professora, como é que eu vou ter ideia disso tudo? Se você não lê texto de pesquisa, se você não lê pesquisa, você não vai ter ideia nenhuma mesmo. Você precisa ler para poder pensar que caminhos adotar. Lá no vídeo anterior, vou deixar aqui em cima marcado se você ainda não assistiu, eu disse assim, olha, vai lá, veja os possíveis orientadores, veja que linhas eles adotam, que autores, o que está interessando a ele, é o grupo que ele está associado. Vai lá assistir aquele vídeo para você ter uma ideia de como sair desse lugar, ok? Então, procure investigar na introdução desses textos, inclusive esse arcabouço teórico e conceitual adotado para a investigação. Aqui a gente vai encontrar a evidência de que o autor conhece parte da bibliografia, que ele não acha que está descobrindo a fórmula da água, porque eu vou ter que dizer para você, ela já foi descoberta, não é? Então, quando você mostra que você sabe o que já foi escrito, não por toda a literatura, a gente não dá conta disso, mas talvez a literatura mais importante sobre aquele assunto, você está dizendo assim, eu respeito o que já foi feito, sei o que já foi feito e sei porque escolhi este ponto. Porque este ponto aqui que eu escolhi ainda não foi tratado, não da forma como eu estou propondo o tratamento. Então, você está dizendo assim, não cheguei aqui e caí de paraquedas. Projeto de pesquisa é a mesma coisa, ok? Eu diria que num projeto de pesquisa, o ponto mais importante que você tem que mirar é a problemática, é a pergunta de pesquisa ou os objetivos de pesquisa. Esse é o ponto mais importante. O que mais interessa numa pesquisa é o problema. Que problema você conseguiu ver, conseguiu recortar e que é importante para a ciência e para a pesquisa que ele seja investigado? Que problema é esse? E ele é importante não só porque é a pergunta que é mais importante muitas vezes do que a resposta, mas sobretudo porque é ele quem vai direcionar toda a sua pesquisa. A pergunta ou a problemática direciona os objetivos e, sobretudo, a metodologia da pesquisa.
Porque a depender da pergunta, você já tem uma clara ideia de como, portanto, método, de como você vai realizar essa pesquisa. Procure investigar na leitura da introdução a pergunta de pesquisa, então você recorta a pergunta de pesquisa da introdução do texto que você está lendo, seja tese, seja dissertação, recorta essa pergunta de pesquisa e contrapõe à metodologia ou aos métodos que foram adotados na pesquisa para ver se eles conversam, se eles vão um ao encontro do outro e não de encontro. O problema, muitas vezes, na proposta do projeto de pesquisa, que a gente costuma perceber, é que a pergunta até é interessante, mas o proponente, o futuro pesquisador, não tem a mínima ideia do que seja a metodologia de pesquisa. Leia, portanto, na introdução, procurando investigar o seguinte: como o autor classificou a pesquisa? Se qualitativa, se quantitativa, se quali-quantitativa e o que isso quer dizer? Eu quero que você investigue ali quanto aos objetivos da pesquisa, como é que ele classificou, melhor dizendo, como ele classificou aquela pesquisa e como ele apresentou os procedimentos utilizados para fazer aquela pesquisa. Qual é o campo de observação, inclusive quando for o caso? Quais foram os instrumentos utilizados para a coleta daqueles dados? Se foi questionário, enfim, o que foi que ele utilizou para poder coletar aqueles dados? Quando for o caso, é claro. Critérios e recursos para análise dos resultados, dos dados, né? Se é eu sou da área de linguística, sei lá, se for um texto, o meu objeto de estudo é um texto, né, e vou fazer uma análise daquele texto, qual foi o critério utilizado para fazer aquela análise, o critério ou o recurso utilizado para fazer aquela análise daquele texto. Enfim, as possibilidades aí são muitas, mas todo esse desenho deve ser apresentado na introdução. Na tese e na dissertação, você vai ter um capítulo à parte só para tratar da metodologia ou do procedimento metodológico. E aí sim, com, eu diria, uma descrição minuciosa daqueles dados, né? Do procedimento adotado, dos instrumentos, da forma como foi coletado. Ali você tem um detalhamento, mas na introdução você tem a gente pode chamar de resumo, um breve resumo dos principais pontos da metodologia ali adotada. Mire nesse resumo e na pergunta de pesquisa. Vê em que pontos isso dá encaixe, isso conversa. Importante para você pensar no seu projeto de pesquisa, ok? Ali você já tem um bom desenho do seu futuro projeto de pesquisa. Como eu escrevo o meu projeto de pesquisa, como eu apresento essas informações. Claro, o projeto de pesquisa inicial normalmente vai ser dividido por campos, por tópicos, porque lá no texto da dissertação e da tese você não vai ter assim tema, pergunta, objetivos, às vezes o subtópico objetivo, mas a maioria das vezes não. Justificativa, você não vai ter essa divisão como na maioria dos textos pedidos para projeto de pesquisa. A diferença é que é essa, você vai fazer isso. Você vai abrir um campo, tema de pesquisa. Outro, pergunta ou problemática. Outro, hipótese, se for o caso. Outro, objetivos de pesquisa, geral, específicos. Contextualização da problemática, pode estar ali na problemática, inclusive na apresentação da pergunta de pesquisa. Justificativa da pesquisa, revisão teórica. Aí você vai ter, inclusive, o campo que se chama cronograma. Cronograma
é relativamente simples. Numa outra aula, num outro momento, eu te mostro como pensar o cronograma de pesquisa. Mas ele é relativamente simples. E por fim, todo projeto de pesquisa deve apresentar o referencial teórico. O referencial teórico que será adotado para a pesquisa. As fontes de pesquisas consultadas para escrever o projeto de pesquisa, a verdade é que você precisa ler o edital e lá no edital ver exatamente como a instituição pede que seja feito ou que seja feita, né, a divisão dessas informações no projeto de pesquisa. Faça esse exercício para você poder começar a escrever ou pensar em escrever o seu projeto de pesquisa. Isso vai te ajudar bastante, eu tenho certeza. Faça esse exercício. Tenho certeza que ele vai te ajudar a escrever o projeto de pesquisa ou pelo menos a sair do lugar. Se você tiver dúvida, quiser fazer algum comentário, escreve aqui para mim. Eu vou ler e vou tentar responder a você. Se você gostou, curte, se inscreve no canal, comenta, compartilha com outros amigos e amigas que possam precisar e ao mesmo tempo ser ajudado, né, por essas informações que aqui eu vos apresento. Um grande abraço a vocês e até a próxima!